Olá, meus amores, bem-vindos de volta aqui ao canal Fátima Maia Crochê e agora iniciando a terceira e última parte da nossa mandala Rogue modelo Ruge, modelo 1, tá? Tem outras mandalas a virem aí, então eu vou colocar o mesmo nome, mandala Ruge, número 1, 2, 3, 4, tá? E vou colocar tudo numa playlist só, ok? Então, essa é a terceira parte. O último ponto que eu fiz aqui, olha, eu fiz o meu leque, um ponto baixo, um meio alto, dois altos, um alto alongado, dois duplos com picô no meio, um alto alongado, dois altos, um meio alto e um baixo, e o ponto trançado. Fiz o ponto trançado, eu vou entrar aqui, olha, nesse primeiro ponto baixo da carreira, tá? Aqui eu vou para esse próximo pontinho baixo do meio, que nós temos 3 pontinhos, tá? Então, entrei com baixíssimo, faço uma correntinha e um ponto baixo. Aqui, pessoal, pode ser que dê diferença, porque eu tô com cordão de polipropileno. Ele cresce mais o trabalho, tá? A gente gasta mais nos fios, mas ele cresce mais o tamanho. Então, desse ponto baixo, eu vou fazer aquelas alcinhas de correntinhas aqui atrás, mas eu não vou pegar aqui na beiradinha. Eu venho do ponto baixo, Nina, por favor. Mamãe quer paz, filha. Deita aí quietinha, deita. Então, pessoal, perdão. Do ponto baixo, eu vou fazer algumas correntinhas e vou vir direto, olha, nesses 2 pontos duplos aqui atrás, tá? Fica uma aberturazinha aqui, olha. Então, você vê tranquilamente o último ponto da direita e o segundo da esquerda. É aqui que a gente vai fazer nosso ponto baixo. Eu vou fazer aqui uma correntinha, 2, 3, 4, eu vou colocar 5 correntinhas até chegar aqui no meio, olha, do leque, tá? Nos 2 pontos duplo. Pego as 2 alcinhas e faço um baixo. Se você estiver fazendo com barbante, gente, que o barbante não cede, você pode fazer 6 correntinhas sem problema nenhum, tá? Eu vou fazer com 5, porque realmente o polipropileno, ele cede, tá? Fiz o ponto baixo atrás do leque, vou repetir 5 correntinhas. Vou vir aqui, olha, eu tenho 1, 2, 3 baixos. Eu vou trabalhar no meio, um pontinho baixo só. Volto a fazer as 5 correntinhas. Vou direto aqui, ó, pro meio do leque, nos 2 pontos duplo. Olha, gente, fica essa separação. Se vocês perceberem, olha, todos os leques, fica essa separação dos pontos duplo, tá? Então, o que que você tem que fazer? Fez as 5 correntes ou 6, eu venho aqui, ó, na última alcinha do lado direito e na primeira do lado esquerdo e faço um ponto baixo, tá? Mais 5 corrente. Venho aqui agora pro ponto baixo, venho no do meio e faço o meu pontinho baixo. 5 corrente. Eu já vou no meio do leque, olha lá, ó, separadinho. Última alcinha do lado direito e a primeira do lado esquerdo, tá? E esse ponto baixo, ele ajuda a juntar mais aqui os nossos, embora os lequinhos estejam bem cheinho, ele ajuda, tá? Quando o lequinho tá meio frouxinho, com poucos pontos, ele ajuda a unir os pontinhos, tá? Então, gente, para não demorar muito, né, pra gente finalizar logo,
um ponto baixo aqui atrás do leque, 5 corrente e um baixo aqui no meio. Nós temos 1, 2, 3, eu faço o baixo no meio, no segundo pontinho. 5 correntes e um baixo atrás do leque. 5 correntes e um baixo aqui no meio, tá? Então, vamos prosseguir dessa forma. E o fiozinho marrom está aqui aguardando, porque da próxima carreira em diante eu vou trabalhar com marrom, ok? Vamos lá, pessoal. Finalizei aqui as nossas redinhas, né? Eu vou aqui, olha, eu fiz as últimas 5 correntinhas e agora, aliás, a quinta corrente eu preciso mudar, olha. Eu fiz 1, 2, 3, 4, tá? A quinta corrente, eu vou pegar esse fio marrom aqui, olha. Eu vou buscar ele aqui, ó. Fiquei com a quinta corrente, tá? Agora, aqui, nesse ponto baixo, olha, eu prendi o ponto bege aqui, tá? Nesse ponto baixo, eu faço um ponto baixo, que aliás não é nem um ponto baixo, é um ponto meio alto, perdão. Olha, segura o fio bege aqui, você vai laçar, vai entrar neste ponto baixo. Agora, você pode deixar o bege lá atrás, por enquanto, tá? Ou pode puxar ele aqui, ó. Também pode puxar ele aqui, ó, pra dentro. Gente, eu tô complicando, me perdoe, olha. Lacei, puxa lá pra apertar o seu pontinho, entra aqui, olha, passa o fio bege no meio aqui e faz um ponto meio alto. Pelo menos ele fica preso, tá? Aqui agora, vamos esquecer o fio bege nessa carreira. Vamos trabalhar com o marrom. O fio bege vai ficar lá atrás esperando, olha. Já prendi ele aqui com o dedinho, tá? Aí, eu vou trabalhar aqui, ó. Vou entrar nessa primeira alcinha, vou fazer aqui um ponto meio alto dentro da alcinha. O segundo. Poxa vida, esse fiozinho tá me atrapalhando. Fica lá, filho. Olha, vamos aqui. Tem 1, 2, 3 pontos meio alto dentro da correntinha, tá? Um em cima do ponto baixo e 1, 2, 3. Agora, aqui, depois desses 3, eu vou fazer 2 pontos baixos. Deixa eu virar a ponta da minha agulha, que esses fios estão muito secos. Dessa vez, todos eles vieram secos. Então, fiquei aqui, ó. Em cima do ponto baixo, um ponto meio alto. Dentro do espaço, 1, 2, 3 meio alto. 1, 2 baixo. Aí, nesse pontinho, eu faço o terceiro ponto baixo. Vou pra alcinha, faço o quarto e o quinto ponto baixo, tá? Aí, eu vou repetir o que eu fiz aqui, olha. 1, 2, 3 meio alto, dentro dessa alcinha ainda para finalizar essa alça, tá? Então, você puxa como se fosse fazer um ponto alto, tira os 3 de uma vez. Então, são 3 pontos, tá bem seco o fio. 3 pontos meio alto. Distribui os seus fiozinhos, né? Olha como tá seco, gente. Aqui, eu também faço nesse ponto baixo um ponto meio alto.
dentro do espaçozinho, nós vamos começar novamente e repetir o que nós fizemos aqui, olha. Atrás do leque é ponto baixo, tá? E aqui, nessa parte, porque ele vai começar a ficar ondulado e eu quero ele reto. Então, eu fiz um meio alto, 2, 3 e 4, tá? Depois, eu fiz 1, 2, 3, 4, 5 baixos. Agora, meio alto, 1, 2, 3, 4 em cima do ponto baixo, 5 dentro da alcinha, 6 e 7. 7 meio alto, agora eu faço um ponto baixo dentro da alça, o segundo baixo dentro da alça, o terceiro no ponto baixo da base, o quarto ponto baixo dentro da outra alcinha, o quinto baixo dentro da alcinha. Então, ficamos com 5 pontos baixos aqui no meio, tá? E aqui eu vou fazer 3 pontos meio alto. Então, eu vou ter aqui, ó, o primeiro... Opa, fiz um ponto alto, perdão. Força do hábito, você tira os 3 de uma vez, tá? Um meio alto, 2 e 3. Em cima do ponto baixo, o quarto ponto meio alto. Dentro da alcinha, aqui da próxima alcinha, o quinto ponto meio alto, o sexto. E o sétimo ponto meio alto. Então, são 5 baixos e 7 meio alto. Gente, perdão. Força do hábito, meio alto, tá? Vocês veem aqui, ó, que já tá meio que igualando. Eu não quero, eu quero a minha peça reta, tá? Então, fica assim, olha. Começando desde aqui, do nosso pontinho baixo, um meio alto, depois dentro do espaço, 1, 2, 3, ponto meio alto. 1, 2, 3, 4, 5 baixos. Aí, você vai, olha, 1, 2, 3, meio alto dentro da alça, um meio alto no ponto baixo e 1, 2, 3, meio alto dentro da alça. Na mesma alça, 1 e 2 ponto baixo, o terceiro é no ponto baixo, o quarto e o quinto na outra alça. Então, sempre você vai ficar aqui atrás do leque com 5 pontos baixos, tá? 1, 2, 3, 4, 5. E aqui, olha, entre os 5 e os outros 5, 3, 4, 5, você vai ficar com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pontos meio alto. Então, é 5 baixo e 7 meio alto. 5 baixo, 7 meio alto. Tudo na cor marrom e o nosso fio tá esperando aqui atrás, o bege, tá bom? Finalizada a carreira, pessoal, então nós ficamos com... Eu já fechei aqui, olha, com baixíssimo nesse ponto, né? Então, nós ficamos com 7. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, 7 pontos meio alto e 1, 2, 3, 4, 5. Então, 7, 5, 7, 5. Aqui eu completei os 3 pontos meio alto que faltava, né? Então, nós ficamos aqui, olha, aqui são os baixos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, tá? Bom, entrei aqui com ponto baixíssimo, pessoal. Eu vou subir uma correntinha, mas eu vou trazer esse fio pra cima, ó, já trouxe, tá? O beijinho. Vamos fazer um ponto baixo nesse mesmo ponto e prende de novo o bege, que a gente vai precisar dele logo, tá?
Então, olha, o bege tá preso aqui, você vai continuar trabalhando agora um ponto baixo para cada ponto de base por toda a carreira, tá? Onde nós fizemos o baixo e onde nós fizemos também o ponto meio alto, tá? Então, é só prosseguir dessa forma. Enfim, pessoal, se vocês precisarem de aumento, coloque o aumento entre um leque e outro, tá? Pode colocar, que na próxima carreira a gente vai prender, tá? Aí teria que fazer um aumento entre cada leque para dar a mesma distância pra gente prender ali em cima, tá? Bom, eu vou seguir, a minha peça não pede aumento, um ponto baixo para cada ponto de base. Vamos lá, pessoal, olha, finalizei a carreira de pontos baixos e fechei aqui no primeiro ponto com ponto baixíssimo, tá? Eu subi uma correntinha e, gente, nessa carreira nós vamos prender os picozinhos, mas eu vou trazer o fiozinho pra cima, tá? Pra ele não ficar tão solto. Vou trazer essa cor clara pra cima. Então, eu faço o ponto baixo puxando, olha, segurando aqui, vou passar minha agulha por baixo do ponto baixo, prendendo ali na laçadinha, tá? E fecho meu ponto baixo. Dou uma esticadinha e deixo que eu vou usar ou na próxima ou na outra carreira. Fiz um ponto baixo. Opa, Dona Fátima. Vamos seguir com marrom, tá? O segundo baixo. Deixa eu trazer esse fio aqui, gente. 3 baixos. 4. 5. 6. Nos 7 pontos aqui, olha, 7 pontos. No oitavo eu vou prender. Então, eu fiz 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Agora, eu venho buscar as 2 alcinhas aqui do picô, introduzo lá no próximo ponto baixo e prendo ele com ponto baixo. E agora, nós vamos para ver quantos pontos nós vamos ter entre um picô e o outro, tá? Um baixo, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Olha, ele ficou tortinho, gente. Não, 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 não. No ponto anterior. Aqui, eu prendi, olha, depois do ponto baixo, no primeiro aqui, tá? Até chegar lá no próximo. Nós vamos prender nesse pontinho aqui, em cima do ponto baixo. Vocês viram que o leque entortou? Olha, nesse ponto aqui, olha, onde tá o ponto baixo, eu tenho 1, 2, 3. É nesse daqui que eu vou, tá? Então, aqui, na verdade, ficou 6, olha, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 pontos, pego a alcinha do picô, vou no próximo ponto, agora sim. Um baixo, perfeito. E agora, a gente continua, tá? Vamos ver quantos pontos vai chegar até o próximo. Tenho 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 11 pontos, pessoal. 11 pontos, tá? No ponto de número 12, nesse pontinho referente a esse ponto baixo aqui atrás do leque,
é onde você vai prender, tá? Então, por toda a carreira, nós vamos seguir dessa forma. 11 baixos e já começa ali, mais um bloquinho de 11, tá? Para ficarem todos com a mesma distância aqui, ok? Então, 11. Olha, prendi aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. No pontinho de número 12, sempre você vai prender o picô, ok? Gente, finalizei a carreira de ponto baixo, prendi todos os picozinhos, tá tudo com 11 pontos, tá? Entre um picô e o outro, um leque e outro, tá? Aqui, olha, eu já fechei com baixíssimo, subi uma correntinha e fiz um baixo, trazendo, pessoal, esse fio que na próxima carreira nós vamos usar. Então, eu já trouxe ele aqui, ó, tá? Atrás desse ponto, nós vamos fazer mais uma carreira de ponto baixo por toda a volta. Mas é assim, olha, nós precisamos ter número ímpar. É um trabalho bem simples, mas fica uma gracinha. Eu faço muito em bolsas, o motivo que eu vou fazer na próxima carreira, mas nós precisamos ter número ímpar, tá? Então, se você precisar de aumento mesmo, eu não vou fazer, porque o polipropileno é terrível, né? Eu falo que engana. Olha, eu fiz aqui, já estou na terceira, agora quarta carreira, e não preciso de aumento, porque os pontos baixos no polipropileno, ele cresce, sabe? Ele evolui o trabalho de uma forma, e se você faz muito aumento, ele embabada toda, e a nossa peça tá retinha, perfeita. Se você precisar, você pode fazer o tanto de aumentos que necessitar, mas no final da carreirinha a gente tem que ter ímpar, tá? Então, coloca, por exemplo, de 3 em 3, tá? Não importa a quantia que dê de pontos baixos, o importante é ter número ímpar, ok? Então, eu vou finalizar essa carreira e já volto, aí a gente já vai trabalhar com o beijinho. Pessoal, finalizando a carreira aqui de ponto baixo, eu não fiz aumento nenhum, tá? Fui contando, deu 266 pontos, tá? Como eu tenho que ter ímpar, só aqui eu fiz 2 pontos juntos no mesmo da base, tá? Para ficar ímpar. Então, o meu deu 267 pontos. O seu pode dar 10, 20 ou a menos, 4, 5 a mais, não tem problema nenhum, tá? O motivo que a gente vai fazer aqui, ele é bem simples, mas ele vai ficar muito lindo, mas nós precisamos ter número ímpar, tá? Então, eu coloquei somente aqui, olha, 2 pontinhos juntos no mesmo da base. Aí, eu fiz o último ponto, eu vou entrar aqui nesse ponto. Aliás, eu vou puxar ele para trás dessa forma, olha. Entro com a agulha, olha, puxo meu pontinho, tá? Aperto um pouco. Vamos fazer aqui umas 10 correntinhas, pessoal, porque o cordão de polipropileno, ele desmancha conforme você vai virando a peça, ele vai escorregando, né? Porque agora nós vamos trabalhar com a outra cor, tá? Então, aqui só para garantir o meu trabalho. E, de qualquer forma, também, não precisa também fazer tantas correntes. Coloca aqui, ó, um marcadorzinho. Se desmanchar até aqui, não tem problema, olha, o marcador segura, tá? Agora, eu vou inverter o trabalho, eu vou trabalhar pelo avesso, olha, tá? Então, eu vou virar aqui. Vou deixar esse marrom pra trás, tá? Não estranha, assim mesmo. Vou entrar aqui, olha, neste ponto onde finalizou a correntinha. E já vou entrar direto. Eu vou ter que fazer... É um ponto baixíssimo, gente.
Vamos lá. Pegando as duas alcinhas, pode fazer isso daqui, depois no final, qualquer coisa, a gente dá mais um pontinho aqui pra consertar. Bom, fiz um ponto baixíssimo. Eu vou laçar uma vez, eu venho no próximo ponto, pegando as duas alças, tá? Vou puxar da altura de um ponto alto. Vou laçar, introduzo pela segunda vez, dou altura e tiro todos de uma vez só. Aí, eu entro no próximo ponto e faço um baixíssimo. Já laço, venho no próximo pontinho, puxo meu fio, dou altura, tô com 3 na agulha, vou laçar, seguro, volto no mesmo ponto, fiquei com 1, 2, 3, 4 e 5. Aí, é um pontinho puff, vamos dizer, de 2 laçadas, tá? Aqui, olha, eu não faço correntinha nenhuma, eu venho direto no próximo ponto e faço um baixíssimo. Eu já mostro o avesso já pra vocês. Dá uma pequena soltadinha nesse ponto, né? Laça, vem no próximo, puxa uma vez, segura, vem buscar o fio pela segunda vez, tira tudo junto. No próximo pontinho, um baixíssimo. Vai pro próximo. E você vai repetir o seu puffzinho de 2 laçadas, tá? Tira tudo junto, vem no próximo pontinho, um baixíssimo. Laça, vem no próximo, dá uma altura, segura, laça e segura, para quem não tem prática, segurou a laçadinha ali, ó. Aí, você estica, deixa tudo da mesma altura e tira tudo junto, tá? Vem no próximo, um baixíssimo. Então, nós vamos trabalhar assim, por isso que tinha que ter ímpar. Um puff, trabalhando pelo lado do avesso, tá? E um baixíssimo. Um puff e um baixíssimo. E dessa forma, a gente vai contornar toda a nossa volta. Eu já vou virar aqui para vocês verem, olha. Não é baixo, tá, pessoal? Se fizer ponto baixo aqui, olha aqui, ó, ele não surte o mesmo efeito, tá? Então, aqui eu fiz o baixíssimo, vou fazer só mais um com vocês, olha. Um ponto puff no próximo, tiro tudo junto, tá? Venho aqui no próximo e faço um baixíssimo. Então, é um por um. Só que lá no final, eu tenho que terminar com o ponto, a lá encontrar no ponto baixíssimo, né? Por isso, a gente precisava de ter números ímpar. Então, o avesso fica desse jeitinho, e aqui fica lindo, viu, gente? Muito lindo esse motivozinho aqui, olha. Nós estamos próximo do final, não vai ficar muito grande, que conforme eu coloquei na descrição das duas primeiras partes, nós vamos gastar aqui exatamente 500 gramas do bege e 500 gramas do marrom, não vai passar disso, tá? Então, aqui, ele vai ficar pesando 1 quilo, por isso que eu tô equilibrando e tá ficando um tapete muito bacana, bem assim, não coloridinho, né? Porque são só 2 cores, mas bem mescladinho, tá? Então, gente, contorna toda essa carreira pelo avesso, trabalhando pelo avesso, tá bom? Eu vou fazer a minha e já volto com vocês. Bom, pessoal, aqui, olha, contornei toda a volta do meu trabalho, tá? Olha, com os pontinhos e trabalhamos para que ficasse aqui, olha, tá vendo? Esse efeito aqui do ponto puff, só que ele fica ao contrário, por isso que a gente trabalhou no avesso, porque se você faz no direito, esses pontinhos puffs, esse modelinho, ele estaria aqui embaixo, no avesso, tá? Então, foi por esse motivo que nós fizemos toda a carreira no avesso, tá? Então, eu cheguei aqui, olha, deixa eu virar um pouquinho, que a peça tá pesada.
E acreditem se quiser, gente, por conta do meu braço, da agulha 4 eu passei para 3 e de repente mudou a ponta, eu não percebi, eu continuei e eu senti uma facilidade tão grande aí eu fui verificar, eu falei, porque geralmente eu seguro aqui, né, na agulha. Só quando eu vou fazer pontos relevos que eu seguro um pouco mais em cima. E aí eu vi que eu estava trabalhando com a agulha 2 milímetros, tá? Mas assim, você não pode apertar o seu ponto, é lógico, tá? Então, pra mim tá sendo muito prático, porque vocês veem que a peça tá maravilhosa, né? Tá muito linda, tudo retinho. Então, aqui, vê bem, eu fiz o último ponto puff, e aqui, olha, onde ficou aquela alcinha, lembra da primeira alcinha? Olha aqui, ó, tá? Então, aqui, gente, eu entrei, olha aqui, ó, peguei, vou levar pra cima a alcinha marrom e essa alcinha. Fechando aqui, pessoal, com um ponto baixíssimo, tá? Que é o que eu falei pra vocês, olha. Então, aqui nós temos um ponto baixíssimo entre um puff e o outro, tá? Agora, aqui, eu vou entrar com ponto baixíssimo só na alcinha de trás, tá? Agora, eu vou virar meu trabalho pro direito. Eu seguro aqui. Deixa eu me virar com cuidado, porque ele tá pesado. Agora, nós vamos trabalhar pontos baixos. Só que, quando você faz o ponto puff, o seu ponto, ele não fica tão apertado, ele fica pontos largos. Vocês estão vendo aqui as alcinhas, né? Então, nessa carreira, eu vou mudar para agulha 3, tá? Porque o correto mesmo é não fazer aumento nessa carreira. Mas, vamos lá. Então, da agulha 2, eu passei para agulha 3, entro na alcinha de trás, tá? Um baixo, olha, só na alcinha de trás. O segundo, e nós vamos trabalhar tudo assim, um ponto baixo para cada ponto de base, mas trabalhando na alcinha de trás. E se você perceber que o seu trabalho começa a repuxar, você aumenta a tua agulha, você coloca uma agulha de espessura mais grossa, tá? Por conta dessas alcinhas aqui, olha, porque ele não fica apertadinho de forma nenhuma, por conta do ponto puff. Vocês podem ver que o pontinho puff aqui, a alça dele é maior do que as outras, tá? Então, olha, nós vamos trabalhar dessa forma. Agora, pelo direito, um ponto baixo para cada ponto de base e pegue uma agulhinha de espessura maior. Eu estava com a 2 e agora eu já estou com a 3, para ficar compatível o ponto baixo, né, com as alcinhas largas aqui dos pontinhos. E lembrando bem que é só na alcinha de trás, ok? Então, vamos lá finalizar nossa carreira dessa forma. Pessoal, voltando aqui com vocês, eu finalizei a carreira dos pontos baixos, tá? Foi uma carreira. Eu ia fazer duas, mas resolvi fazer uma carreira só. Então, quando chegou aqui no último ponto, puxei meu pontinho lá para trás, fiz dois pontos baixíssimos e cortei o meu fio, tá? Que agora a gente vai fazer um trabalho aqui e ele tem uns 3 centímetros de comprimento. Então, eu cortei por conta disso, tá? Senão vai ficar aquele fio muito grande aqui atrás. Essa correntinha eu tirei agora o marcador
Eu vou pegar uma, duas, três, vamos ver aqui onde eu vou buscar um pontinho, vou vir aqui, olha. Pega o ponto, qualquer ponto aí, gente. Pegar no terceiro pontinho lá, olha. Vou trazer ele pra frente. Tá seco esse fio, gente. Aqui eu faço uma correntinha e um ponto baixo. 3 correntes. Vou pular 1 e 2 pontos, vou no próximo, um ponto baixo. 3 correntes. Pulo 1 e 2, vou no próximo, pegando as 2 alcinhas, um baixo. 3 correntes. Pulo 1 e 2, no próximo, um baixo. E a gente vai percorrer, pessoal, toda a nossa carreira dessa forma, fazendo essas alcinhas. Só que nós vamos ter 2 carreiras de alcinhas, tá? Então, para eu não gravar as 2 com vocês, eu vou fazer uma simulação. Você vai trabalhar essa carreira inteira de alcinha, tá? Quando chegar aqui, ó, você vai fazer, vai pular 2, aqui vai ser seu último ponto baixo, né? Lembra que é uma simulação, hein? Aí, você vai fazer as últimas 3 correntinhas. Vai vir aqui no ponto baixo, fecha a sua carreira com ponto baixíssimo, tá? Passa para a primeira correntinha em ponto baixíssimo e entra aqui com ponto baixo. Aí, a segunda carreira, ela vai ser assim, o ponto baixo dentro das correntinhas, tá? Aí, repete 3 correntinhas, vai para a próxima alcinha, um baixo. 3 correntinhas. Na próxima alcinha, um baixo. Então, eu vou voltar com vocês quando eu tiver essas 2 carreiras aqui de iguaizinhas, tá? Eu começar a gravar os cachorros do vizinho. Gente, mudou um vizinho aqui agora com 3 cachorros. E é incrível, eu começo a gravar e eles começam a latir. Então, faz a primeira carreira todinha e quando chegar aqui, faz o último baixo, fecha aqui com baixíssimo, caminha uma correntinha e no meio aqui, então, a segunda carreira, os pontinhos baixos vai ser tudo dentro das alcinhas, tá? Então, quando eu voltar com vocês, eu já vou voltar com as 2 carreiras prontas. Vamos lá, meus amores, olha, fiz as 2 carreirinhas, deixa eu pôr aqui em cima dessa parte clara, né? As 2 carreirinhas de redinhas, tá? Tudo com 3 correntinhas. Fiz a última alcinha e já fechei aqui no ponto baixo, com ponto baixíssimo. Eu iria fazer aqui esse motivo maior, com mais uma carreira, mas... nós vamos usar exatamente 1 quilo nessa peça. Então, eu tô distribuindo as cores, né? Pra gente poder finalizar ele com 1 quilo. Nina, a mamãe começou a gravar agora, nesse minuto, dá licença, por favor. Então, eu vou fazer só com 2 carreiras. Agora, a gente vai fazer o seguinte, olha. Eu vou entrar nesse espaço com ponto baixíssimo. Vou subir 1, 2, 3 correntinhas. No mesmo espaço, eu vou fazer um ponto alto, tirando só 2 alcinhas. O segundo, tirando só 2 alcinhas. Aí, a gente fica já com 3 alcinhas na agulha, tá? Esses fios vieram muito secos nessa remessa, pessoal. Bom, trabalhei aqui, olha, nessa alça. Agora, nós vamos vir aqui na alcinha da frente, só que aqui embaixo, tá?
temos um ponto baixo nessa correntinha que fica sobrando aqui do lado esquerdo. Aí, eu laço, venho aqui embaixo, olha, depois do ponto baixo, e aqui nessa alcinha eu vou fazer mais 3 pontos altos, todos tirando só 2 correntinhas, tá? 2 alcinhas, aliás. Tá sequíssimo, gente. Tá? E nesse ponto baixo, eu posso fazer um ponto também. Então, eu fiquei aqui, olha, tirando só 2 alcinhas, tá? Eu fiquei com 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Trabalhei 3 pontos altos na primeira alcinha, mais 3 pontos altos na segunda alcinha de baixo, e no ponto baixo, um ponto alto só. Agora, eu vou tirando de 2 em 2, tá? Tiro 2, 2, tiro 2, 2, 2 e 2. Aqui, gente, como nós pulamos 2 pontinhos, eu vou fazer 3 correntinhas. E agora aqui você não se perde mais, porque o nosso trabalho ele não desce reto. Vocês veem que eu uso a primeira alcinha de cima, aqui à direita, depois na segunda alcinha à frente, aqui embaixo. Então, agora aqui a sequência tá aqui, olha. Eu vou trabalhar nessa próxima alcinha e depois desse ponto baixo aqui embaixo. E o último ponto no ponto baixo, tá? Então, vamos entrar aqui em cima. Vou fazer 3 pontos altos, tirando só a partezinha de baixo, 2 alcinhas, vai segurando o resto na agulha. Fiquei com 3 pontos. Vou laçar, olha, depois do ponto baixo, eu não venho aqui nessa alcinha de cima, eu venho nessa correntinha que ficou entre esse ponto baixo e esse outro, tá? Entro aqui, faço mais 3 pontos altos, tirando somente as 2 alcinhas de baixo. 1, 2 e 3. Tô aqui com 6 pontos, mas eu vou fazer o 7º aqui no ponto baixo, tá? Aí, eu tiro 2 alças. E começo agora, fiquei com 2, 4, 6, 8 alcinhas. Agora, eu começo a tirar de 2 em 2. 2 alcinhas de cada vez. Poxa vida, o que que tá acontecendo? É que eu já mexi com roupa, gente, minha mão tá muito lisa. Olha, tirei 2, 2, 2. É bem gostoso de fazer isso daqui no colo, tá? Vai tirando tudo de 2 em 2, olha. Três correntinhas. Vou fazer mais um motivo, olha, venho nessa próxima alcinha da frente, faço os 3 pontos, tirando só 2 alcinhas de cada um. Laço, venho aqui depois do ponto baixo na alcinha de baixo, faço mais 3 pontos. Já lavei roupa, gente. Tô com a mão lisa, sabe? Olha, tenho 6 pontos e vou fazer o último aqui no pontinho baixo. Tira as 2 alcinhas de baixo, de todos eles, tá? Depois, você tira 2, tira 2,
tira duas, 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 duas e duas. E aqui, 3 correntinhas. Então, pessoal, nós vamos trabalhar dessa forma por toda a carreira. Depois nós vamos ter um motivo aqui que vai puxar esses pontos, tá? É onde eles vão assentar. E esse motivo aqui você pode usar tanto ele aqui virado para a direita quanto para a esquerda, tá? Olha. Então, vamos percorrer nossa carreira dessa forma. Bom, meus amores, meninos e meninas que me seguem aí no canal, olha, essa peça aqui, ela ficou bem assim, apenas com 2 cores, mas muito, muito bem dividido as cores para que a gente possa ter a certeza de usar meio quilo na cor bege e meio quilo na cor marrom, tá? E tudo tá dando certíssimo. Então, essa carreira aqui foi a mais complexa, complexa não, demorada pra gente confeccionar dessa peça, tá? Então, eu contornei todas as voltas do meu trabalho e eu, gente, eu comecei com 1, 2, 3, 4, 5, 6, olha, 6 motivos com 3 correntinhas. E aí, essas 3 correntinhas, ela começou a ficar assim, tudo levantadinha. Então, foi onde eu percebi que 3 correntinhas poderia ser muito. Mas eu também não poderia fazer tantos motivos. Tá vindo um trem aí, amores, não se assustem. Até aqui eu fiz com 3 correntinhas e depois eu comecei, olha, um motivo com 2, 2 motivos, 3, 4. Aqui eu fiz com 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bom, eu fui assim, quando eu sentia que a minha peça precisava, né, de um aumentozinho, em alguns lugares eu fiz 3 correntinhas, ok? Mas isso não vai mudar em nada o nosso trabalho. Vamos ver aqui onde eu parei. Parei aqui, olha. Então, eu fiz as últimas 2 correntinhas, né? Aqui eu fiz 3, depois 2, 2, 2, 2, 2 e 2. Mas não vai interferir nada em nosso trabalho. Fechei aqui, gente, vê bem. Olha, não aqui embaixo. Aqui em cima, no último ponto que nós tivemos, 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7 pontos, né? Então, eu fui tirando de 2 em 2, e quando chegou aqui, olha, aqui é a cabeça de todos esses motivos, tá? Eu vou entrar aqui com baixíssimo, subo uma correntinha, faço um ponto baixo, dentro da alcinha 3 pontos baixos, aqui um ponto baixo na base, 3 pontos baixos dentro dos espaçozinhos. Então, não importa se você tem 2 ou 3 correntinhas. Por toda a volta, a gente vai colocar 3 pontos baixos dentro de cada espaçozinho. E aqui a gente não pode esquecer, tem que colocar um ponto baixo nesse ponto que fechou esse motivo aqui do cordão, tá? Então, a gente vai percorrer toda a volta do nosso trabalho, um ponto baixo em cima de cada motivo e 1, 2, 3 no espaço, 1, 2, 3 no espaço, tá? Então, vamos elaborar essa carreira. Na próxima, amores, para que a gente finalize rápido nosso vídeo,
Bom, eu volto com vocês, porque na próxima nós vamos fazer 3 pontos baixos e um ponto alto relevo aqui, ó, pegando aqui, tá? 3 baixos e um relevo, então ela vai ser diferente, aí eu explico. Então, vamos seguir por tudo, um ponto baixo para cada ponto de base e 3 dentro dos espaços. Vamos dar continuidade? Então, trabalhei por toda a volta. Eu sempre explico por conta da cor escura, tá? Então, um ponto baixo em cima desse último ponto aqui, e 1, 2, 3 dentro do espaço. Um na base, 1, 2, 3 dentro do espaço. E assim eu percorri toda a volta. Quando chegou aqui, gente, olha, eu estou justamente... Fechei aqui, olha, com baixíssimo, nesse ponto que tá em cima deste motivo, tá? Então, daqui eu só fiz uma correntinha, eu vou laçar, entro aqui por baixo, vou fazer um ponto alto relevo, que dá um super encanto aqui na finalização da nossa peça, tá? Olha, aí eu trabalho aqui, um ponto baixo, opa, 2 e 3. Aqui no lugar desse ponto baixo, nós vamos fazer o ponto relevo aqui embaixo, olha, que é para levantar esse motivo, tá? Esse ponto vai garantir que o nosso trabalho fique mais bonito. Bom, pulo o pontinho de trás, vem no próximo, aqui nós temos 1, 2, 3 baixos, e eu vou repetir 3 pontos baixos. E dessa forma, gente, esse ponto relevo, ele vai entrar no lugar desse pontinho baixo que tá em cima do relevo, tá? Então, esse eu não trabalho. Eu vou fazer o ponto alto relevo, pegando ali naquele motivo, faço o relevo, pulo de trás, venho no próximo e faço 3 pontos baixos. Pode deixar o seu relevo bem soltinho, não precisa apertar, tá? Então, olha, em todos os motivos a gente vai ter o nosso relevo em cima deste motivo, correto? E aí, você não trabalha, o relevo, ele entra, olha aqui, ó, os espaçozinhos, ele entra aqui no lugar desse baixo, então, o baixo a gente não trabalha. Coloca o relevo, ponto alto relevo, no lugar daquele pontinho baixo, tá? E aqui mantenha 3 baixos. E assim a gente vai contornar toda a nossa carreira. Bom, meus amores, finalizei a carreira, tá? 1, 2, 3 baixos, um alto relevo, 3 baixos, alto relevo. Fiz os 3 últimos baixos e fechei nesse primeiro relevo da carreira com baixíssimo, tá? Agora, eu faço mais um baixíssimo. E eu, como tenho muito medo desse fio de desmanchar, eu faço mais um, tá? Então, eu já cortei o meu fio, que aqui a gente vai mudar e finalizar as últimas 2 carreiras com o bege, tá? Então, deixa aqui, olha, eu vou puxar esse nozinho pra trás e vou esconder, né, nesses pontos baixos aqui. Vou começar um motivozinho à frente. Prendi minha linha aqui porque ela escorrega demais. Depois eu não acho a ponta. Se cair ali, eu não acho a ponta. Se cair dentro da caixa, né? Vamos começar aqui, olha, eu finalizei aqui. E vou começar aqui agora em cima do ponto relevo. Vou puxar o meu fio. Pelo menos um nozinho eu dou e deixo um fiozinho para um bom acabamento, tá? E aqui a gente vai trabalhar da seguinte forma.
eu puxo o meu fio pra frente, faço uma correntinha e faço um ponto baixo, tá? Eu vou levar esse fio para ajudar no acabamento, olha. Bom, aqui, olha, de relevo a relevo, nós vamos sobrepor 4 correntinhas, tá? Então, vê bem, tô trabalhando aqui, deixa eu ajeitar. E vou levar esse fio junto, olha. Então, eu fiz um ponto baixo, passo por baixo do fio do acabamento, pego o fio que eu estou trabalhando, um baixo. Novamente, passo por baixo do fio, 2. Novamente, por baixo do fio. Gente, eu falei ponto baixo, correntinhas, pelo amor de Deus. Minha cabeça tá, depois da Covid, ficou tudo muito complicado. Então, olha, eu vou fazer minha correntinha, né? Mas vou passar aqui, olha. Bom, vamos fechar, porque é a quarta correntinha. Então, um baixo, 1, 2, 3 e 4. Eu vou aqui nesse próximo, pulo os 3 baixos, vou no próximo relevo e faço... Opa, já tá vendo? Já puxei o fio errado. Faço um baixo. Prendi aquela pontinha, eu vou deixar ali para fazer o acabamento com a agulha de tapeceiro, tá? Então, é uma carreira bem simples, olha, 1, 2, 3, 4 baixos. Vou lá na frente no relevo, um ponto baixo, 4 correntes. Vou lá no próximo relevo, um baixo, e assim a gente vai percorrer por toda a volta, correto? Então, vamos continuar assim essa carreira até o final. Pessoal, voltando aqui com vocês, eu coloquei um marcador aqui, porque aqui nós vamos ter um motivo a mais, mas no final eu dou o meu jeitinho, tá? Macetezinho de crocheteira, porque a gente tá fazendo os pontos baixos em cima do ponto relevo, né? Fiquem tranquilas. Então, olha, as últimas 4 correntinhas, entro aqui nesse ponto baixo, com um ponto baixíssimo, tá? Assim, nós fechamos a nossa carreira. Aqui, olha, vamos entrar com uma correntinha, na primeira correntinha com baixíssimo, na segunda, e agora a gente vem aqui, olha, bem no meinho e faz um ponto baixo, no meio da alcinha, tá? Daqui, pessoal, pode fazer uma correntinha, vamos entrar dentro dessa segunda alcinha, eu vou colocar aqui 5 pontos altos. Cinco pontos altos, 1, 2, 3, 4, 5. Eu vou entrar nessa próxima alcinha e vou repetir 5 pontos altos dentro da alcinha, tá? Então, a gente não trabalha aqui nesse ponto baixo, só dentro do espaço. Coloca mais 5 pontos altos nessa outra alcinha. Uma corrente, e nessa próxima alcinha a gente faz um ponto baixo. Agora, pessoal, é a nossa penúltima carreira, depois vamos ter só mais uma. Então, se você sentir que repuxa, você pode colocar um ponto a mais, não tem problema, não vai dar diferença na nossa peça, tá? Eu também aqui, se eu perceber, vou fazer mais uns 3 motivos. Se eu perceber que falta pontos, então eu aumento um ponto alto aqui, fico com 6 à direita, e aumento mais um aqui, fico com 6 à esquerda, ok? E assim a gente vai trabalhar por toda a volta. Agora, daqui eu faço uma correntinha e vou fazer
o segundo motivo dos pontos altos, tá? E aí, com 2 ou 3 motivos, você já tem noção, porque, pessoal, cordão de polipropileno dá uma pequena diferença com o barbante, tá? O polipropileno, às vezes, dá a impressão que ele tá encolhendo, mas o polipropileno, você deixa ele do jeito que você quer. É só ajeitar aqui, ó. Agora, o barbante, não. Então, se for preciso, são 2 grupos, olha, né? De 5 pontos altos e numa alcinha um ponto baixo com uma corrente de cada lado, tá? A gente vai seguir dessa forma aqui por toda a carreira. Olha, pessoal, tô chegando aqui no finalzinho, lembra que eu coloquei o marcador porque tá sobrando, tá sobrando um espaço, tá faltando um espaçozinho, tá? Aqui, olha, nós começamos com o ponto baixo, né? Então, nós vamos fazer o seguinte, ó, nesse penúltimo motivo, ainda temos um para fazer aqui dos pontos altos, tá? Eu fiz 5 pontos altos nesse espaço, mais 5 aqui, fiz uma correntinha. Eu vou descer, gente, neste ponto baixo aqui, olha, e não na correntinha, tá? No ponto baixo, vou entrar, falei para vocês que a gente ia fazer um macetezinho de crocheteira. Olha, um ponto baixo e uma correntinha. E agora, a gente coloca os 2 blocos aqui do ponto alto, tá? Então, 5 ponto alto no primeiro espaço. E mais 5 aqui nesse outro. Um, dois, três, quatro, 5. Agora, a gente faz uma correntinha e fecha a carreira nesse ponto baixo aqui, olha, com um ponto baixíssimo, tá? Então, vai ficar bem imperceptível esse ponto baixo aqui, tá? Sempre se dá um jeito, viu, pessoal? Não se desmancha assim, não. No começo, não entendia muito de crochê russo, mas agora a gente vai pegando os macetezinhos, né? Então, olha, faltou um espaçozinho, eu faço ponto baixo em cima do baixo e dá tudo certo. Agora, aqui, a gente vai fazer o seguinte, aqui é um ponto baixo relevo, tá? Então, vamos fazer uma correntinha, né? Aí, a gente entra aqui, olha, em relevo. Aqui vai ficar meio grosseirinho, porque é o início da carreira, tá? Se você quiser colocar um marcador, pode colocar, né, nesse ponto. Então, eu faço um ponto baixo relevo e uma correntinha. Agora, eu vou entrar aqui em relevo por baixo, nesses pontos altos aqui, olha. E tá tão seco esses fios, gente do céu, tá uma dificuldade para trabalhar na mesa. Então, olha, um ponto alto relevo pegando por baixo, 2, vamos fazer 5, tá? 5 pontos altos na sequência, tudo relevo por baixo. Fiz os 5 por baixo, pessoal. Vou fazer aqui um picô de 3 correntes, tá? Aqui eu vou fechar na correntinha. E aí, eu continuo aqui no próximo ponto, olha. Os 5 pontos altos, relevo, pegando por baixo, tá?
No colo tá bem mais fácil para controlar esse fio, mas na mesa aqui a gente fica com a mão presa, sabe? Com o trabalho parado, né, embaixo aqui. No colo é bem fácil para administrar o ponto mais... o fio, né, mais grosso, mais seco. Olha, fiz os 5 pontos em relevo, faço uma corrente, vou vir aqui nesse ponto baixo e faço um ponto baixo relevo neste ponto baixo, tá? Aí, uma correntinha. Aqui, gente, por ser polipropileno, ele vai baixando, né? Depois a gente acerta ele direitinho aqui, ó. Aí, vamos pro próximo motivo e vamos repetir o mesmo. Depois da correntinha, entra no primeiro ponto aqui e vamos trabalhando um ponto alto relevo, pegando por baixo, por 5 vezes, nos 5 primeiros pontos. A agulha chega a ranger por conta do fio muito seco. Então, olha, fiz 5, eu vou repetir o que eu fiz aqui, tá? 3 correntinhas, fecha o seu picôzinho na primeira corrente, aí você já laça e vem pro próximo ponto alto aqui, o próximo grupinho de 5 altos. E essa é a nossa última carreira, né, pessoal? Tá? Prometi pra vocês que eu ia gastar 1 quilo e realmente misturei muito, muito, muito as duas cores, né? Ele ficou assim bem degradê, mas com a peça muito linda. E só agora eu vou poder passar, então, o tamanho pra vocês, né? Olha, fez os 5, faz uma correntinha, entra aqui no ponto baixo e faz um ponto baixo relevo e uma correntinha, tá? Então, deixa eu puxar com cuidado aqui, que ele tá pesadinho. Olha, a finalização da nossa peça vai ser isso daqui, tá? Contorna toda a volta e quando você chegar aqui, fecha neste ponto baixo relevo e... faça o seu... Eu não fiz ainda os meus acabamentos, tá? Vou fazer só agora, finalizando, depois que finalizar essa carreira. Mas a peça tá muito linda. Então, se você gostou, curta, compartilha, se inscreva no canal. E que Deus nos abençoe. Shalom, paz, tá? Boas festas a todos.